Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa Investidor Digital 1212, onde toda semana aqui a gente se reúne para falar sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. Eu sou Vanessa Medeiros e o tema de hoje é como se proteger de maus inquilinos para que o seu apartamento se pague sozinho. Deixa eu pegar aqui um banner para colocar aqui no YouTube para todo mundo ficar ligado no tema de hoje. E olha, esse tema aqui ele é quente, vai dar o que falar. E antes da gente começar, eu quero deixar todo mundo na mesma página, porque hoje nós estamos no nosso lançamento ainda, já no finalzinho do nosso lançamento oficial. Então, a incorporadora, nós negociamos com as incorporadoras, talvez você não saiba, mas nós somos uma comunidade de microinvestidores de apartamentos e nós negociamos junto às construtoras e às incorporadoras formas de baixar as barreiras para que pessoas comuns possam investir. Então, nós negociamos forma de pagamento da entrada, nós negociamos bônus, benefícios, nós negociamos também algumas garantias e isso torna o nosso espaço da nossa comunidade, que a gente chama de comunidade dos romanos, muito, 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 muito especial, porque quem entra aqui com a gente consegue realmente assim coisas que os investidores, quando vão direto nas incorporadoras, eles não conseguem. E é muito bom, a verdade é que é muito bom se sentir especial. Eu não sei você, mas eu adoro me sentir especial, única. Sabe aquela coisa de eu me sentir única no mundo? Então, é isso. As pessoas que entram para a comunidade e aprendem a investir nesta nossa metodologia de investimento em apartamentos, elas têm o privilégio de receber aí, ó, ofertas que o mercado não está disponibilizando. E isso é fenomenal. Então, caso você ainda não tenha escolhido o seu apartamento, nós estamos agora em um lançamento. Amanhã é sexta-feira, e sexta-feira nós vamos encerrar o nosso lançamento aqui, que está com um preço, já estava com um preço menor do que a incorporadora, e aí elas liberaram ainda mais um desconto aí para quem decidisse investir até sexta-feira, amanhã. No caso, pelo menos marcar a reunião para separar a unidade, tudo certinho. Então, se você ainda não fez isso e está lá nos grupos de WhatsApp, corre, faz, marca a sua análise. Nós conseguimos alguns horários à noite e também no final de semana para o pessoal que trabalha CLT e não consegue no horário comercial. Simbora, vamos falar do tema de hoje aqui então. Como se proteger de maus inquilinos para que o seu apartamento se pague sozinho? É o que importa com a gente. Ou ter um apartamento que se pague sozinho. Então, o que seriam os maus inquilinos? Vamos começar por aí, né? Maus inquilinos seriam aqueles que destroem o seu apartamento e não pagam o aluguel. Inquilino que fica enchendo o saco por qualquer motivo. Então, esse tipo de inquilino, a gente tem que entender como é que a gente extermina ele das nossas vidas. Tá? Existe uma forma de você não ser afetado por esse tipo de inquilino. Tá? Por que saber deste tema, por que saber desse tipo de inquilino é fundamental? Saber como é que você se protege desse tipo de inquilino é fundamental. Quando você está pensando em investir em um apartamento, fazer ele se pagar sozinho. Vamos entender um pouquinho. Porque o inquilino, ele é uma peça-chave dentro desse motor do seu negócio imobiliário.
E é por medo do inquilino que muitos deixam de investir. É por causa e é por causa do inquilino que o seu negócio vai se pagar sozinho. Então, e não entender como é que funciona, não entender como é que funciona essa dinâmica, pode fazer com que o seu negócio vá por água abaixo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver se está tudo ok. Show de bola. Então, não entender como é que a gente lida, como é que a gente entende esse mecanismo, como é que eu me protejo desse mau inquilino, pode colocar em xeque o meu negócio imobiliário, o seu negócio imobiliário. Então, a gente vai olhar um pouquinho mais de perto esse detalhe. E porque, ao contrário de muitas pessoas simplistas, eu já vi muita gente chegar para mim e falar assim: olha, Vanessa, investir em apartamento e fazer ele se pagar sozinho é fácil. É só eu comprar um apartamento e alugar ele. Visão limitada. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Entende? Vamos entender, vamos partir do princípio, né? Do início. Um bom inquilino nasce de um bom investidor, tá? E não é sorte nem acaso que faz você ter um inquilino que pague em dia o seu aluguel e que cuide do seu imóvel. E não se trata de você simplesmente encontrar esse inquilino. Onde é que ele está morando? Como é que eu encontro esse cidadão, esse inquilino que vai cuidar do seu apartamento? É muito mais profundo do que isso. Tem a ver, sabe com o quê? Com o comportamento que chamamos aqui na nossa comunidade de comportamento águia de investimento imobiliário. Vanessa, eu não entendi nada, nunca ouvi falar sobre isso. O que que significa? Vamos lá, vamos entender. O que que significa comportamento águia de investimento imobiliário? Significa você desenvolver uma habilidade de enxergar pequenos detalhes à distância que fazem toda a diferença aí no seu negócio. A águia, só para você entender, uma curiosidade da águia aqui, que ela é capaz de enxergar um coelho entrando na toca a 3 quilômetros de distância. E ela consegue se posicionar para dar um bote certeiro. E ela só consegue fazer isso porque ela desenvolveu essa capacidade de visão a longas distâncias. E aí, ó, para a visão de qualquer outra ave, isso que a águia faz não seria possível. Uma galinha, por exemplo, ela só dá conta de enxergar uma barata que está se mexendo ali perto do bico dela. E eu recebo muita gente falando: ah, Vanessa, é fácil investir em apartamento, fazer ele se pagar sozinho. Eu não preciso aprender nada, não. É só investir no apartamento e alugar ele. Simples assim. E aí eu fico pensando assim, interessante o que essa pessoa está me falando. É claramente uma pessoa que pensa assim, claramente ela não consegue entender a importância dos detalhes e pode facilmente confundir um coelho com uma barata. Desse olhar à distância, entendeu? E aí, quando a gente se trata de maus inquilinos, o coelho aqui na nossa metáfora é a nossa caça, é o nosso empreendimento, que vai se pagar sozinho. Repare, eu disse coelho, eu não disse barata. Ou seja, não dá para ter uma segunda chance. O tiro ele tem que ser certeiro. Para muitas pessoas que vão implementar essa metodologia de investir em apartamentos e fazer ele se pagar sozinho, muitas vezes este investimento é o maior investimento que ela já fez na vida. Não dá para errar aqui. E aí você já vai começar a entender o que estas analogias têm a ver com se proteger do mau inquilino, tá? E a gente vai começar aqui falando sobre a melhor forma de você se proteger de maus inquilinos que não pagam, que destrói o seu apartamento e coisa do tipo, é você entender
o que que você não pode errar. É você identificar quais são os erros e você ter a habilidade de desviar desses erros, tá? Então, vamos embora. Vamos desenvolver a nossa visão águia de investimento em apartamentos, em investimento imobiliário, para a gente saber o que é que eu não posso errar para me proteger de maus inquilinos. Então, nós vamos falar aqui do erro número um. O erro número um, ele é basicamente o que normalmente acontece. Como é que as pessoas normalmente fazem para investir no apartamento e, e por que que esse jeito de investir acabam deixando elas expostas. Vou ficar dessa forma que eu vou falar agora, que você acaba ficando exposto a ser vítima de um mau inquilino. Então vamos lá. Normalmente as pessoas elas vão a uma sala de vendas, conversam com um corretor, investe, investe aí no primeiro apartamento ou vê lá alguns decorados, investe porque achou bonito. Ah, achei lindo esse apartamento, Vanessa, ele é maravilhoso. Já me vi morando nele. Aí ela acaba investindo porque tem playground. Nosso corretor falou para mim que tinha playground. Imagina as crianças brincando aqui, que beleza. A pessoa não sabe se aquele imóvel tem demanda de aluguel, não sabe por que que aquele, se ele vai se valorizar, por que que ele vai se valorizar. Tipo, eu vou investir nesse aqui, vou alugar ele, seja o que Deus quiser. Exatamente. E aí, o que que isso tem a ver com o nosso tema? Calma que você já vai entender. Só vai pegando as peças desse quebra-cabeça, que mais pro final aqui do nosso bate-papo a gente vai montar esse negócio. Por enquanto a gente está só nos erros. A gente já vai explicar por que que é um erro. Erro número dois. Vamos aprender a enxergar os detalhes, a importância dos detalhes que regem a regra do jogo, de investir no apartamento e conseguir fazer essa bagaça se pagar sozinha. Erro número dois, entrega do apartamento, é entregar o seu apartamento, o seu imóvel, para um colega, amigo ou algum corretor administrar, achando que isso por si só já é o suficiente para você não ter dor de cabeça com mau inquilino, para você vai dar tudo certo, isso aqui é o suficiente, vou lá e vou arrebentar. Não, você não vai arrebentar, você vai se arrebentar. Por quê? Eu quero dizer assim, ó, por melhor que seja o seu amigo, por melhor das intenções que essa pessoa tenha, por melhor que seja esse corretor que você delegou esse trabalho de investir, de cuidar aí do seu imóvel, por melhor que ele seja, por melhor das intenções que ele tenha, o seu apartamento, a gente começa a desenhar ele, não só para ele se pagar sozinho, não só para ele se pagar sozinho, a gente desenha ele também para ele não te dar dor de cabeça com o inquilino. Presta atenção. O seu apartamento está sendo desenhado desde o momento anterior à assinatura do contrato, também para ele não te dar dor de cabeça com o inquilino. Aqui, dentro dessa nossa metodologia, no nosso mundo perfeito, não, não em fora. Por quê? Eu sei que o empreendimento desenhado estrategicamente no lugar certo, com a demanda certa, ele me protege de maus inquilinos. É por isso que lá atrás nós falamos assim, ó, eu falei o seguinte, que um bom inquilino nasce de um bom investidor. Um bom inquilino nasce de um bom investidor. O que é um bom investidor? É o cara sagaz.
É o cara que está desenvolvendo a capacidade de enxergar o que não enxerga. É o cara que está olhando para o detalhe, está olhando para os detalhes que demandam, os detalhes que ditam as regras do jogo do investimento imobiliário. O cara que fala assim, é só lá comprar apartamento e alugar ele que ele se paga. Esse cara não olha para os detalhes, ele não está entendendo que o apartamento tem que ser desenhado, que eu tenho que entender por que, que ele vai ter uma demanda de aluguel alta. E, tá, beleza, tem. Se o corretor virar para você e falar assim, tem demanda sim de aluguel alta. Por que, que tem demanda de aluguel alta? Se o cara não consegue enxergar os detalhes, ele não sabe nem como confrontar, não sabe nem como confrontar com perguntas essa pessoa, essa pessoa que está vendendo ali o empreendimento, por que que ali tem a estrutura que eu preciso para não ter dor de cabeça com o inquilino? Vanessa, o que garante que ter alta demanda de aluguel vai me proteger de maus inquilinos? De onde que você tirou essa ideia? A gente já vai chegar lá. Tem a ver com você conseguir fazer parcerias com boas administradoras. Boas administradoras não pegam qualquer tipo de empreendimento para administrar. A gente já vai chegar lá. Deixa eu ver se tem que. Quem tiver dúvida, coloca nos comentários, que mais pro final aqui do nosso bate-papo a gente vai responder você. Ai, gente, eu tô achando que eu tô com o Inácio aqui. Tô sozinha, daqui a pouco eu respondo você. Muito bem. Então, a gente está aqui dentro dessa metodologia de investimento em apartamentos, com a intenção de fazer eles pagarem sozinhos, a gente está cuidando dos detalhes que impedem isso de acontecer. E um deles é problema com o inquilino. Se você tem um mau inquilino que não paga, que não cuida do seu empreendimento, você tem um problema. Então, é mais fácil você conquistar um bom administrador quando você investiu no empreendimento correto. O que eu chamo de empreendimento correto aqui? Aquele empreendimento que tem fila de pessoas querendo morar. Adianta ter um empreendimento que tem fila de gente querendo morar se ele não vai se valorizar, se ele não se paga sozinho? Não. Você está entendendo que são peças que de vez em quando a gente traz aqui. Só um assunto é profunda. Hoje a gente está falando especificamente do inquilino, mas é uma, é um motor que está sendo construído que faz com que todas as engrenagens girem encaixadinhas para que esse motor funcione. Então, entregar o seu apartamento para um amigo, para um corretor que não seja especializado e achar que isso vai te proteger de um mau inquilino, não vai. Não vai. Isso vai te dar uma dor de cabeça. Todo problema que tiver vai parar no teu colo. E eu vejo pessoas de muita grana cometendo esse erro. Pessoas que poderiam estar investindo certo, foi lá, investiu. Faz pouco tempo conversei com um colega meu que investiu numa sala comercial e falou: olha, eu paguei lá para um colega meu fazer a administração. Porque eu não quero ter dor de cabeça com o inquilino, com a administração do apartamento, da sala, no caso dele. E ele falou assim: Vanessa, só dor de cabeça. O cara, o cara não, saiu ali, o inquilino está demorando para conseguir colocar outro no lugar. A parte ali fala, mais parte técnica da pintura, de troca de encanamento ali, da parte da cozinha, do espaço e tal. Sobrou tudo para ele. Por quê? Por quê? Porque não fez essa parceria com a pessoa correta. O cara é super gente boa, é amigo, é ponta firme, é honesto, mas não é profissional para administrar o teu imóvel. Na boa, cara, se você achar que não precisa disso, de um administrador profissional para te ajudar com isso, você vai cair no terceiro erro.
Você vai cair no terceiro erro. Qual é esse terceiro erro? Terceiro erro é muito comum e é o que a maioria das pessoas cometem. Pensar que pode administrar sozinho para não ter que pagar um administrador profissional. Ai, Vanessa, eu não estou afim de pagar aqui uma porcentagem do meu lucro para alguém administrar de jeito nenhum. Imagina, ter que pagar. É muito caro. Pensamento de escassez, né? O pensamento de escassez é uma merda. Por quê? Ele vai roubar de você a coisa mais preciosa que você tem na vida. Vamos ver se tem alguém que sabe o que eu estou falando. A coisa mais preciosa que você tem na vida é o seu tempo. O seu tempo, vamos lá. Por que o seu tempo? O seu tempo é que faz com que você consiga trabalhar onde você está trabalhando hoje, poupar o dinheiro que você consegue poupar por mês para poder investir. Se você compromete aquilo que traz renda para você, e aqui vai ter sempre uma pessoa que nunca fez isso, vai achar que isso aqui não leva muito tempo, não ocupa muito tempo da pessoa, ocupa sim. Administrar sozinho um apartamento, um imóvel, vai te custar tempo e dedicação. E aí, quando a gente pensa na administração do apartamento, do imóvel, se você está pensando em fazer por conta própria, imagina você com 2, 3, 4 apartamentos. Como é que você vai dar conta de administrar isso tudo? Nossa, Vanessa, mas nem desci no primeiro ainda. Para você ver. Você acha que aqui você vai alcançar a liberdade investindo em um só? O primeiro é o primeiro passo. O primeiro que você vai investir é o seu primeiro passo. Talvez você não saiba, mas você não precisa ficar 30 anos pagando o seu apartamento para implementar essa metodologia aqui e conquistar liberdade financeira investindo em apartamentos. Talvez você possa ser daquela turminha, daquele grupinho de pessoas que acreditam que só pode fazer um investimento imobiliário na vida e tem que ficar pagando até o final do financiamento. Não precisa. Não é assim. Aqui, ao que dita a velocidade que vai fazer com que você alcance sua liberdade financeira, vai ser a sua capacidade de pagamento de entrada dos apartamentos. Entrada. Quando você entender isso, meu querido, minha querida, ninguém mais te segura. Se eu consigo pagar a entrada de um apartamento a cada 24 meses, a cada 32 meses, eu já posso começar a investir em outro. Usando esse esquema, essa metodologia águia de investimento em apartamentos que a gente está trazendo aqui para você. A cada 2, 3 anos, você pode pegar outro e outro e outro. Por isso que é possível você alcançar a liberdade financeira num período, dependendo da sua capacidade de pagamento da entrada, num período de, vamos pôr assim, de 10, 15 anos. E aí, imagina você com 3 apartamentos, 4 apartamentos, tendo que você administrar todos eles. Vai por mim. Não vai funcionar. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Se você faz questão, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você vai abrir mão do quê? Do seu trabalho? Tá louco? Isso daqui não é um segundo emprego. Isso daqui é um investimento. Você não tem que esquentar a cabeça. Tem que fazer um investimento, abrir o aplicativo lá e ver se o inquilino pagou, pegar esse dinheiro e pagar a parcela do financiamento. Acabou-se. Acabou-se. Então, cai fora dessa ideia de que eu mesma vou administrar para não ter que pagar. E olha que interessante, aqui na comunidade,
Nós conseguimos fazer parcerias com administradoras sérias, profissionais, que vão fazer, sabe o quê? Te dar liberdade de tempo, tranquilidade, porque você investiu e não tem que ficar correndo atrás de inquilino que não paga, inquilino que destrói apartamento. Por que um bom investidor traz um bom inquilino? Um bom inquilino nasce de um bom investidor. Porque se você fez com uma administradora profissional, no contrato dele com o inquilino, já vai estar muito bem amarrado quem é que vai trocar o encanamento da cozinha, caso quando ele for sair seja necessário. Uns detalhezinhos que nós, como investidor, não temos que esquentar a cabeça. Mas alguém tem que esquentar a cabeça com esse negócio aí. Alguém vai ter que olhar isso para a gente. Que seja alguém que saiba, porque imagina a quantidade de detalhes que a gente tem que ficar ligado dentro num contrato bem amarradinho com o inquilino, para a gente não ter dor de cabeça. Vai passar coisa. Se você for fazer sozinho, pode ter certeza, eu boto minha mão no fogo, que você vai deixar passar coisa e essa coisa vai te trazer problema lá na frente. Por quê? Porque você não quis tirar o escorpião do bolso e pagar ali 10, 15% do seu, do seu aluguel para a administração. Quando eu falei que queria que você pegasse essas peças do quebra-cabeça para montar, vamos montar essa imagem agora. A gente falou que um erro é você ir lá, o primeiro erro era você investir no apartamento, só porque ele é bonito, porque ele tem playground para as crianças, sem saber se aquilo ali tem demanda de aluguel e sem saber se ele vai se valorizar. Por que é um erro isso daqui? Vamos montar agora esse quebra-cabeça. Se o apartamento tem que ser desenhado para se pagar sozinho, para não me dar dor de cabeça com maus inquilinos, aqui a gente começa a entender que um empreendimento, que uma coisa não funciona sem a outra. Não adianta eu ter um empreendimento, um apartamento, que vai se valorizar se ele não vai se pagar sozinho. Porque daí eu posso até estar fazendo um bom negócio, mas ele não está se pagando sozinho. Está fugindo da nossa metodologia aqui. Você pode até fazer isso, mas aqui eu não vou te ensinar. Eu vou sempre puxar a sardinha para o meu lado. Nossa metodologia é essa. E a gente não abre mão que o apartamento se pague sozinho. Simples assim. Quem quer estar comigo, esteja. Quem não quer, tudo bem, eu respeito. Então, ó, pode ser um empreendimento que se valorize, é um bom negócio, beleza. Sim, mas se ele não se pagar sozinho, para mim, para a nossa comunidade aqui, para as pessoas que compactuam da mesma visão que nós, não compensa. Não compensa assim, compensa mais que ele se pague sozinho. Então a gente vai correr atrás desse empreendimento. Se ele tem uma alta demanda de aluguel, mas se esse empreendimento não se paga, porque o aluguel é uma demanda gigantesca, mas o aluguel ele não é maior que a parcela do financiamento, isso também não funciona. Ele é uma engrenagem que está enroscada ali no nosso motor. E quando eu não tenho uma alta demanda de aluguel, eu estrago uma outra arruela desse motor, que é uma outra engrenagem, que é uma engrenagem responsável por fazer ele se pagar sozinho. Que engrenagem é essa? Não essa engrenagem é parceiros administradores. Olha que interessante, olha que bonito. A gente está montando um negócio aqui que uma coisa encaixa na outra. Eu tenho um empreendimento que tem alta demanda de aluguel. Isso garante com que eu faça parcerias, aqui na comunidade a gente faz parcerias, tanto que um dos bônus do nosso empreendimento que a gente está lançando agora é justamente esse, administração gratuita para, no caso de 6 meses, no caso de um aluguel para moradia, aluguel anual. Então, quando eu encaixo essas duas engrenagens, falando dessas duas primeiras engrenagens,
Ver se tem resposta, pessoal. Pergunta, daqui a pouquinho eu vou responder, pessoal. Quando a gente tem essas duas engrenagens encaixadinhas, a mágica começa a acontecer. Vamos lá. Alta demanda de aluguel, bons parceiros administradores. Opa, Vanessa, essa parte do motor tá aqui uma beleza. Ela tá encaixada. Vamos olhar aqui a outra parte, porque assim, não adianta só ter bons parceiros administradores. Eu quero que ele se pague sozinho. Este apartamento abençoado tem que se pagar sozinho. Eu não abro mão disso. Então, o que eu tenho que considerar? Aí, aqui eu já me protegi dos maus inquilinos, entendeu? Alta demanda de aluguel e boa administração. Me protegi de mau inquilino. Tá aqui a resposta. Mas se esse apartamento tem alta demanda de aluguel e eu já encontrei aqui que esse aluguel aqui, ele é maior do que as parcelas do financiamento. Opa! Outra engrenagem que encaixou aqui embaixo. O aluguel é maior do que a parcela do financiamento. Beleza, então temos uma engrenagem aqui com administração, maus inquilinos, estamos protegidos de maus inquilinos. Aqui embaixo, o, o apartamento se paga sozinho, beleza. E aqui uma outra engrenagem, valorização. Valorização. Por quê? Porque eu também não abro mão da valorização. Eu posso até fazer um bom investimento, investindo num empreendimento que se paga sozinho, que eu tenho uma boa administração, estou protegida dos maus inquilinos, então eu consigo fazer ele se pagar sozinho, mas ele não se valoriza o quanto poderia se valorizar. E aí eu tenho um problema que faz o meu motor enroscar. Então, aqui é fundamental. Eu não abro mão de uma boa valorização. Isso estou falando que seria uma boa valorização. 5%, 5%, 5% de valorização acima da inflação. Qualquer coisa que seja 5% acima da inflação já é um bom negócio. Se eu estou de olho em um empreendimento, tá aí, e digo mais, é muito fácil encontrar empreendimentos que se valorizam 10, 15, 20% acima da inflação. Tem, tem. Por que a gente encontra essas pérolas? Porque a gente passa tanta incorporadora, mas tanta incorporadora na nossa mão, porque não é qualquer incorporadora que vai colocar essas 4 engrenagens para funcionar redondo. Não é. Para encontrar a incorporadora desse lançamento, nada, foram umas 30 incorporadoras que passou na nossa mão. 30. Uma tem um empreendimento que estava. Que uma incorporadora não negociava preço com a gente. Essa incorporadora deu um desconto exclusivo para a gente. Tudo bem, eles liberaram o desconto, mas no final. A gente ficou sabendo desse desconto, eles conseguiram liberar esse desconto para a gente. Tanto que eu não estava nem no lançamento oficial. Só está na mão do nosso time de analistas financeiros. Só eles que estão liberando ali no 1 a 1. Você pode pegar exatamente o que a gente falou para você ali no vídeo, que está gravado, você pode ter acesso no vídeo do lançamento oficial, recortar aquela informação de quanto que era o metro quadrado e as projeções que a gente fez. E você vai lá e fala, olha, eu vou fechar negócio com você, eu quero saber qual que é o desconto, em cima daquele valor lá que foi colocado no lançamento oficial. E aí eles vão falar, só que tem um detalhe, você precisa fazer isso no máximo até amanhã. Eu acredito que você precisa escolher o apartamento até amanhã, para poder ter acesso a esse desconto. Porque a incorporadora vai fazer o lançamento deles, e aí eles deram um prazo para a gente. Ou a gente utiliza esse desconto até amanhã, em cima daquele valor que a gente passou no lançamento oficial, que já é surreal, ou tchau, pardal. Eu peguei o meu apartamento lá com a incorporadora antes de saber desse Paranauê aí. Antes. E assinei o contrato, tá tudo certo. Eu não vou nem chorar. Eu nem vou chorar atrás desse desconto, porque eu já assinei o contrato, sabe por quê? Porque eu fiz um baita de um negócio. Um baita de um negócio com uma valorização instantânea de 3 mil metros quadrados. Estou saindo na frente com 90 mil do que vale esse empreendimento se ele tivesse pronto hoje, mais a valorização até a entrega das chaves. Então, meu conselho é você
entrar em contato lá com o pessoal de análise financeira. Se você não pode no horário comercial, explica, pega um horário à noite. Se você deixar para o final de semana, eu acho que você não consegue aproveitar esse desconto que a gente deixou para você, além do que a gente já tinha levado lá no lançamento oficial. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bom. Deixa eu tirar aqui Marco Bispo no YouTube. Deixa eu ver. Ele falou: tenho nome sujo e não tenho dinheiro para entrada. Como faço para entrar nessa oportunidade? Marcos, é o seguinte: as incorporadoras, você precisa passar por dois crivos. Um é pelo nosso time de analistas. Eles vão olhar a sua situação e dizer assim: olha, você tem condições de investir ou não? Tem casos que você realmente não vai conseguir investir, dependendo da situação. Cada caso é um caso e a gente precisa analisar individualmente. Por isso que a gente sempre faz uma videochamada antes do investimento, porque não tem como, cada caso, cada situação é bem peculiar. Caso você tenha nome sujo, tem que entender o que seria esse nome sujo. Às vezes é uma coisa simples. Por exemplo, se é uma conta de água que ficou sem pagar, ou se é uma conta de telefone que acabou passando, esse tipo de coisa não interfere tanto. Isso daí, pô, esqueci, passou, beleza. A incorporadora pode até fazer vista grossa e chamar você para o negócio. E aí, como eu tinha falado, com relação à entrada, às vezes a pessoa não tem dinheiro da entrada, beleza, mas a gente precisa do ato. No caso dessa incorporadora, a gente conseguiu baixar a barreira da entrada, mas nós não conseguimos zerar a entrada. Então, de 10% do valor do apartamento no ato, a gente conseguiu negociar para algo perto de 2,98% do valor do apartamento no ato da assinatura. Beleza. Daí, nesse caso, o que acontece? Vale muito a pena, pelo empreendimento, fazer até um empréstimo pessoal para você entender, um empréstimo pessoal para você entender, para você poder aproveitar essa oportunidade. E o que você tem que levar em consideração? Se você optar por esse caminho, não, eu vou fazer um empréstimo pessoal aqui porque a oportunidade é muito boa, eu vou parcelar talvez no cartão de crédito esse ato, porque realmente eu entendi que a oportunidade é muito boa para mim. O que você vai pagar de custo desta operação, desse dinheiro que você vai pegar no banco para o ato, o que você vai pagar não pode ser maior do que o lucro que você vai ter nessa operação. Então, como tem valorização imediata, a gente sabe que quem fizer o investimento, no meu apartamento que eu peguei, eu saí com uma valorização imediata de 90 mil. Então, se eu pegasse, precisar ter qualquer recurso financeiro no banco que eu tivesse que pagar o custo dessa operação, sei lá, 10, 20 mil reais, ainda assim eu estaria super no lucro. Mas se você. Na realidade, você não vai precisar, por exemplo, num empréstimo pessoal, você não iria pagar isso tudo. Então, eu estou chutando bem alto aqui, mas teria que dar uma pesquisada. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa saber se você tem acesso a financiamento, que tipo de restrição é essa que você tem no seu nome, para a gente entender, ó, faz um empréstimo pessoal ou não faz. Melhor não fazer, porque você não vai ser aprovado pela incorporadora, coisa do tipo. Você já conversou com o pessoal do nosso time de analistas financeiros para entender qual que é a estratégia melhor para você poder voltar a investir e poder investir de forma tranquila, sem, sem que você tenha, sem que você faça isso, para que você faça isso de forma financeiramente responsável. Uma dúvida minha. Se você não foi ainda, a análise financeira ela é gratuita. Você não precisa ficar, você não precisa, tipo, vai lá, marca, agenda, conversa, você sai de lá com uma estratégia. A gente ajuda você com isso. Tá joia? Muito bem, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no Instagram.
Mas basicamente é isso, assim. Como é que você se protege de maus inquilinos? Você vai montar a sua estratégia de investimento pautado nessas quatro engrenagens, para que ele se pague sozinho e para que ele seja um chamariz, o seu empreendimento seja algo que brilhe os olhos de quem? De boas administradoras. Se você não consegue mostrar para as administradoras que você tem um empreendimento que é bom para elas, aí você vai ficar com o pepino na mão. Vai ficar com a bomba, com a granada sem pinos segurando aí, porque ela vai explodir no seu colo. Por isso que aqui a gente sempre vai atrás desse empreendimento. A gente nunca traz um empreendimento para a comunidade, ela não tem essas características que eu falei aqui. Porque senão a engrenagem não funciona. A gente até ensina, o pessoal que quer fazer por conta própria faz, mas o empreendimento que a gente traz aqui, ele está com essa engrenagem bem ajustadinha. Deixa eu pegar aqui, eu vou deixar nos comentários o link da agenda do nosso time de analistas financeiros, porque é só entrando por esse link que você consegue fazer a reserva do seu apartamento. Do contrário, não. Muito bem, mandei aqui no YouTube. Quem está no Instagram, eu postei nos stories já hoje o link da agenda. É só você, encerrando aqui, você pode ir lá e pegar. É isso, pessoal. Não tem mais dúvidas. É isso. Semana que vem a gente vai ter aí mais encontros. Eu vou definir aqui um dia certinho que eu vou estar toda semana com vocês. E a gente vai falar mais sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. É isso. Aquele beijo, aquele abraço e a gente se vê no próximo encontro Investidor Digital 1212. Bye, bye!